Pegue a palavra de Deus e abram no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Está escrito assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha a passagem, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Ao invés do povo avançar, Deus está fazendo com que o povo volte. Olha, volte e dê voltas e acampe em frente ao mar vermelho. O povo está sem saída agora. Eles estão no lugar chamado Pi-Hairote. E até Faraó e os seus soldados estão vendo isto à distância, estão percebendo que o povo de Deus, aparentemente, está confuso, dando voltas no deserto, sem saber para onde ir, porque eles estão encurralados agora, e o mar está à frente, não tem como passar, porque não tem barco. Mas Deus tem uma saída, viu? Ainda que você pense que você está num beco de saída, mas Deus tem uma saída. Deus tem uma saída para você. Eu não sei qual é o beco que você está, qual é o local que você está encurralado, mas eu sei que Deus tem uma saída. Você crê que Deus tem uma saída? Em meio às circunstâncias que você está enfrentando, Deus tem uma saída. Ainda que os inimigos olhem e dizem: ele está sem saída, ele está encurralado, não tem mais o que fazer. Se esqueceram que tem um Deus que faz caminho por meio do mar. Você crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo 2. E você que crê que Deus tem uma saída para você, você vai repetir comigo bem alto, bem forte, esta palavra, este versículo. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Agora mais forte ainda para todo o Campo Belo ouvir. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Quantos creem que isto aconteceu? Você crê que Deus tem uma saída para você? Se você crê, desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca, olha para o céu e glorifique, engrandece o nome daquele que faz caminho em meio ao mar, aquele que tem uma saída para você. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude, abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação,
e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre uma saída para mim. Você crê nisto? Tome o seu assento. Às vezes Deus faz coisas que nós não compreendemos. Isso é uma grande verdade. E por não compreender, abrimos a boca e começamos a murmurar. É como o próprio Deus disse para Jó: sabes tu como Deus opera? Ninguém sabe o agir de Deus. E ninguém nunca vai entender o agir de Deus. Porque o que Deus faz, muitas vezes parece loucura. Na lógica humana, na razão humana, aos olhos humanos, parece uma coisa que não tem nexo. Não tem noção. Aqui mesmo, por exemplo, Deus faz o povo subir, agora faz o povo voltar. O povo estava no Egito 430 anos. Aí Deus liberta o povo por meio das mãos de Moisés e por causa dos sinais que o Senhor realizou no Egito. E diante da última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, morte só dos egípcios, tanto nas casas quanto no campo, o gado, os animais morreram dos egípcios. E é nessa hora que Faraó vai libertar o povo, porque ele não quer mais morte no Egito. E quando estava fazendo só sinais de algumas coisas, no Egito estava bem. Mas quando entra a morte dos primogênitos, aí Faraó perde o seu filho mais velho, o sucessor do trono. Faraó manda o povo embora naquela mesma noite. Vai embora, sai do Egito agora. Aí o povo sai naquelas pressas. Aí o povo vai para o deserto, onde vão caminhar 40 anos. E o povo vai sair do Egito de um lugar chamado Ramassés, que é um rei que existiu na época, e segundo historiadores, dizem que este rei foi o segundo maior rei do Egito, da história. Todo o Egito conhece esse rei. Esse rei, ele deu continuidade ao que o primeiro rei fez, as obras. Esse rei, ele ampliou o Egito, colocou templos pagãos no Egito, construiu muitas obras e finalizou algumas obras do rei passado, o seu antes, né? E esse rei Ramassés, ele pega o povo de Deus e oprime o povo de Deus para construir exatamente uma cidade chamada Pitom, em Ramassés. E Pitom há uma entidade, né, um deus chamado Atum Pitom, que é o deus Sol, o deus Ra, que é assim que os egípcios acreditavam. E é justamente nessa hora que os judeus saem de Ramassés e vai a caminho do deserto. E eles, se você pegar o mapa do Egito, põe o mapa do Egito aí, eles fazem tipo um V. Eles saem do Egito sentido subindo para Canaã, que é a terra prometida. Tem a imagem aí, tá vendo? Olha lá. Eles saem de Ramassés e vão para Sucote. E de Sucote vão para Etã. Só que quando eles chegam ali em Sucote, Etã, eles se dão de frente com Pi-Hairote, que muitos colocam como beco sem saída. A palavra Pi-Hairote no hebraico é a junção de duas palavras. Pi quer dizer boca ou entrada. E Hairote quer dizer poços ou clarões. Então, juntando as duas palavras no hebraico, significa boca dos poços ou entrada dos clarões. Então, o povo sai do Egito, de Ramassés, vai subindo, aí cai de frente do Pi-Hairote, ou seja, de um local chamado Pi-Hairote. E ali Deus fala: acampa-se aí, fica em Pi-Hairote. Só que enquanto o povo está indo em direção a Canaã, os egípcios estão vindo atrás. Deus faz com que isso aconteça para que o faraó e os seus soldados vão atrás do povo.
Porque eles libertam o povo do Egito, mas voltam atrás. Vão atrás para trazer de novo para a escravidão. E aí esse tempo que o povo está ali, sem saber o que fazer, onde os egípcios olham o povo à distância e vê que o povo está confuso, sem saída, sem direção, porque à sua frente tem o Mar Vermelho e ao lado direito montanhas e mais montanhas, e ao lado esquerdo também montanhas, e montanhas, segundo historiadores, intransponíveis, que não conseguem subir de forma alguma. E quando o povo de Deus sai do Egito, só contando homens, tem 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, somando toda a quantidade, segundo historiadores, acreditam que tinha cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Então, é muita gente que saiu com Moisés, a sentido Canaã, terra prometida. E olha no mapa onde está Canaã, lá em cima. Então o povo sai de Ramassés, olha lá, eles vão fazer um V, vão sair lá de baixo, desce e sobe. É isso que eles têm que fazer. E essa trajetória de Ramassés até Canaã, Palestina, lá em cima, dura cerca de 40 anos de caminhada. E dentro desse tempo, muitas coisas que acontecem. E quando o povo para ali, em Sucote, Etam, Pirairote, ali, Baal-Zephon, aquela região, ali é a quarta parada que eles fazem. Eles vêm caminhando para uma região, depois caminha de novo, para, depois caminha de novo, para. Então já é a quarta parada que eles estão fazendo aqui em Pirairote. E eles fazem essa parada porque eles não veem saída. Eles estão marchando para Canaã. Então, enquanto está livre o caminho, eles estão indo. Então, eles estão seguindo. Só que Deus faz o povo dar voltas e cair em frente a Pirairote. Cair em Pirairote, frente ao Mar Vermelho. Porque é ali que Deus queria manifestar o seu poder. Aí o povo cai de frente de Pirairote. Quando olha para o lado direito, montanhas. Olha para o lado esquerdo, montanhas. Quando olha para trás, Faraó e seus soldados. Ou seja, literalmente o povo está em um beco sem saída. E Faraó está vindo com sangue nos olhos. Os soldados estão vindo com sangue nos olhos. Estão revoltados de tudo aquilo que aconteceu lá na sua terra. E Deus endurece o coração de Faraó para que o Faraó fosse mesmo atrás do povo de Deus. Porque Deus queria fazer algo inexplicável. E olha, assim também somos nós, né? Muitas vezes nós entramos em um local sem saída. Até mesmo um GPS, quando te leva uma rua sem saída, onde as pessoas são estranhas e começam a te olhar de forma cruel, né? Rangendo os dentes. E você fala, meu Deus, me tira daqui, porque eu não conheço ninguém, eu não sei nem para onde ir. E muitas vezes você está assim, no sentido literal, um beco sem saída. Também, o beco sem saída significa as dívidas, você não vê saída, não tem dinheiro, não tem trabalho, está desempregado, não tem condições de pagar a conta. E você também se encontra em um beco sem saída. Enfermidades, você também está no beco sem saída, você toma remédio, você vai ao médico, você faz exames e também não vê a saída daquela enfermidade. Quantas vezes Deus não nos deixou em um local sem saída, em um beco sem saída? Mas por que, pastor, que Deus permita que eu chegue assim, em um local como este? Por que que isso está acontecendo? Vícios, eu não consigo sair desse vício, eu estou num labirinto, num beco sem saída. Famílias destruídas, casamentos destruídos, negócios falidos, problemas conjugais, problemas familiares. E você se encontra em um beco sem saída. Como que você chegou até esse lugar? Como que você chegou até aqui? Aí a pessoa olha para trás e diz, pastor, eu tinha uma vida bem sucedida, eu era muito abençoado, eu tinha de tudo, pastor, não me faltava dinheiro, não me faltava condições alguma, e agora eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei
o que eu fiz para que tudo isso acontecesse. Espera aí, o povo de Deus fez alguma coisa para que isso acontecesse? Não. Não. O povo de Deus saiu segundo a ordem de Deus. Só que Deus mandou o povo voltar. Então entenda uma coisa, viu? Aprenda uma coisa. Quando você estiver em um beco sem saída, quando você olhar para a direita não vê saída, você olha para a esquerda não tem saída, você olha para frente não tem saída, você olha para trás não tem saída, olha para cima. Olha para cima, porque lá tem saída. Deus estava fazendo com que o povo não olhasse para os lados, mas olhasse para cima, porque é lá de cima que vem o teu socorro. Quando não tiver mais socorro aqui embaixo, lá de cima vem o teu socorro. Deus fecha todos os lados aqui embaixo para você olhar para Ele. Era a única saída que estava aberta para o povo. Era o quê? O céu. E precisa de uma saída melhor do que esta? Precisa de uma saída como esta? A única saída era o céu. Assim como José estava no Egito como escravo, foi preso injustamente, não tinha amigo, não tinha colega, não tinha ninguém ao seu favor, mas quando ele olhava para o céu, ele tinha Deus à sua disposição. Daniel, a mesma coisa. Daniel estava na Babilônia, não tinha ninguém ao seu favor. Nabucodonosor não era o cara que pudesse ajudar Daniel. Nabucodonosor era um idólatra, um imperador orgulhoso. E Daniel estava ali. E quando aqueles que aparentemente pareciam amigos de Daniel o caçaram e conseguiram ter um argumento, uma justificativa, inocentemente, Daniel, para o colocar dentro da cova dos leões, e aonde Daniel também não tinha saída, ele olhou para cima, porque ele sabia que a sua saída era o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Assim como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram, não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor levantou de ouro. E eles disseram que não iria se curvar diante de nenhuma imagem, porque só se curvava diante do Deus dos céus, Criador do céu, da terra e de tudo o que existe. Nabucodonosor pegou os 3 jovens e jogaram onde? Jogaram dentro da fornalha. E quando os 3 jovens não tinham saída, com certeza eles olharam para cima, para o céu, porque veio de lá a vossa saída. É exatamente isso que Davi vai dizer no Salmo 121, versículo 1 e 2. E o que Davi disse? Davi também não tinha saída, mas ele vai dizer o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. Onde que estão os montes? Acima. Mas não é do monte que vai vir o seu socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí Davi vai dizer: de onde? O meu socorro vem da onde? Que fez o quê? Você quer saber onde está a sua saída? A sua saída está no trono da graça de Deus. A sua saída está em oração. Quando você olhar para cima, lembre-se que é de lá que vem a sua saída. Olha, foi exatamente isso que Deus fez. O Salmos 46, versículo 1 diz o quê? Olha o que o Salmos vai dizer para nós. Deus é o quê? Nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. No dia do quê? Da angústia.
O povo estava precisando de um auxílio, de um socorro, naquela hora. E Deus veio para dar o socorro para o seu povo. Deus não deixou o povo perecer. Olha, segundo historiadores, o Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele diz que os egípcios vinham atrás do povo de Deus que estava cercado diante do Mar Vermelho, e eles tinham cerca de 600 carros grandes, e 50 mil cavaleiros. Olha só o exército dos egípcios, e 200 mil soldados. Ou seja, Faraó colocou todo o seu exército no deserto, tudo para pegar o povo de Deus. E aqui, segundo historiadores, acreditam que isso existiu mesmo, viu? Porque encontraram vestígios, encontraram carros no fundo do mar. Depois de muitos anos, fizeram uma averiguação no Mar Vermelho e encontraram carruagens. Eu vou colocar as fotos aqui para você. Carruagem dos egípcios, olha lá, olha a carruagem. Encontraram a carruagem, encontraram rodas. Cadê a roda? Olha lá, o eixo dos carros de Faraó. Também encontraram um homem morto, que segundo é um egípcio. Olha lá, depois de tantos anos, para mostrar que o que aconteceu não é mentira, são fatos reais. O Mar Vermelho, ele é chamado assim de Mar Vermelho, e é um mar de água salgada, e tem cerca de 1.200 espécies de peixes, tubarões, baleias. É um mar que tem vida, mas não é um mar de água doces. E ele é chamado de Mar Vermelho por causa das águas marinhas. Lá tem plantas que são vermelhas, que dão uma cor diferente ao Mar Vermelho. E eu vou colocar o Mar Vermelho para você ver. Olha só como que é o Mar Vermelho. Por isso que é chamado de Mar Vermelho. Por causa dessas algas, que é chamada de Trichum desmium, é um nome diferente, né? Trichum desmium, e deixa assim vermelho o mar. Como aqueles lagos que você vê aquelas plantas, aquelas algas verdes, geralmente verdes, né? E deixa o rio meio verde por causa da cor das algas. E aqui fez com que o mar se tornasse vermelho, por isso que é chamado de Mar Vermelho. Agora eu vou colocar um mapa para você ver aqui, o povo onde estava. Não, o povo onde estava, azul entre montanhas. Aí é o Mar Vermelho, grande, hein? Esse Mar Vermelho, segundo historiadores, ele tem, olha só o tamanho dele. Ele tem 1.900 quilômetros de comprimento. É grande. 300 quilômetros de largura. E sabe qual é a profundidade dele? 3.040 metros. O meio dele. Ele é profundo. Mas tem um mapa aqui que mostra as montanhas. Coloca as montanhas e o mapa que eu fiz aí. Olha lá. O povo saiu de lá. E onde o povo se deparou? Cadê a saída? O povo se deparou em frente ao Mar Vermelho. Olha lá, Pi-Hairot. Para onde que o povo vai correr dos egípcios? Olha as montanhas. Como é que Deus faz com que o povo entre num lugar sem saída? Diga assim: esse Deus é maravilhoso. Ele faz coisas inacreditáveis. Imagine de frente do Mar Vermelho. O povo olha para Moisés: Moisés, estamos sem saída. Ô Moisés, os tirou lá do Egito para morrer nesse deserto? Era melhor que deixasse lá na mão de Faraó. Pelo menos lá no Egito tinha caixões. Pelo menos no Egito nós estaríamos seguros. Agora, Moisés, o Senhor nos traz aqui, para onde iremos? Para onde iremos? Porque não tem o que fazer, Moisés. Aí sabe o que Moisés vai fazer? Olha o que Moisés vai fazer. Ele vai clamar a Deus.
Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Moisés clama a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche para onde? Se marcha para frente ou para trás? Como é que você vai marchar para frente diante do mar? Ei, há momentos que só oração não tem ação. Tem que orar e tem que agir. Há momentos de orar e há momentos de agir. Deus está dizendo: Moisés, não é momento de orar, é momento de agir. Marche para dentro do mar. Vou dizer para você, é uma loucura, não é? É uma loucura. Como é que você vai marchar dentro do mar? Com 2 milhões de pessoas, crianças, mulheres, gados, ovelhas, animais. Como que você vai colocar todo mundo no mar? Como que você vai nadar nesse mar? Como que você vai atravessar nesse mar? Aí Deus fala: Moisés, pegue a vara que está na sua mão, levante a vara em direção ao mar. E quando Moisés pega a vara, levante sobre o mar, diz a palavra que vem um vento do leste, muito forte, que segundo historiadores, 100 quilômetros por hora, e começa a soprar no mar, e diz que ficou 12 horas soprando no mar, a noite toda soprando no mar, e Deus faz com que aquele vento venha sobre o mar, e divide o mar vermelho em 2 paredes de água, e abre o caminho para o povo passar. Ou seja, Deus tem uma saída onde não há saída. Deus abre portas onde não há portas. Esse é o nosso Deus. Deus faz do improvável ser provável. Deus faz do impossível ser possível. Se Deus abriu o mar vermelho, o que é isto para Deus na sua vida que você está enfrentando? Será que é mais difícil do que abrir o mar vermelho? Ou seja, Deus só abriu o mar vermelho porque Moisés agiu. Quem sabe você só está orando, e Deus está dizendo: enquanto você não agir, eu não vou reagir. Aprenda isso, viu? Deus não age, Deus reage segundo a sua ação. Quem age somos nós. Quem age somos nós. Vou te dar alguns exemplos aqui. Gideão estava ali esperando Deus agir. O povo sendo escravizado, maltratado pelos amalequitas, midianitas, povos do Oriente. E Gideão está esperando Deus ir lá e resolver a situação. Aí Deus vai lá pessoalmente, como uma teofania, um anjo visível, e fala para Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso, porque eu estou contigo. Ou seja, o que Deus está falando para Gideão? Toma uma atitude, toma uma ação, vai lá enfrentar, porque é eu que vou derrotar. Mas eu preciso que você vá, Gideão. Se você não for, não vai acontecer nada. Então há momentos que você tem que agir para Deus reagir. Outro exemplo, Davi. O Golias ficou 40 dias atormentando Israel. Por quê? Porque não tinha ninguém para agir. Saul e todo o seu exército estavam acovardados, medrosos, estavam escondidos. Ninguém saiu para enfrentar o gigante Golias, porque se alguém se pusesse a enfrentar o gigante, teria vencido. Mas todos se acovardaram. Aí aparece um jovenzinho, Davi, que nem idade para entrar no exército ele tinha, porque segundo a lei só podia entrar no exército de 20 anos para cima. E se Davi não está no exército é porque não tem 20 anos. Mas ele aparece lá diante de Golias. Ou seja, ele vai agir e Deus vai reagir em seu favor, dando a vitória.
Então quem sabe você está esperando Deus fazer, e Deus disse, eu só vou fazer se você fazer a sua parte. Se você agir, eu vou entrar. Deus só age em lugares impossíveis. Então a atitude parte de nós, assim como Davi, assim como no Lázaro, no sepulcro, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, o que Jesus viu diante da tumba? Uma pedra. Foi ele que removeu a pedra? Não. Ele poderia dar uma ordem para a pedra, pedra, sai daí, e a pedra sair girando. Sem ninguém colocar a mão. Sem ninguém colocar a mão. Ele já fez tantas coisas assim maravilhosas. Acalmou o vento, acalmou o mar. Ô, vá, mar, acalma aí, mar. Ô, vento, aquete aí. E mar e vento não têm ouvido assim como a pedra. Mas segundo a ordem de Deus obedecem. O corvo foi mandado para dar comida para Elias, carne, enquanto Elias estava no rio, no ribeiro de Queriate, estava lá. Agora Deus não poderia dizer, o Senhor Jesus, sai daí, pedra. Mas o que ele disse? Tirai a pedra. Ele deu ordem, faça o que é possível, porque o que eu vou fazer é impossível. Vem cá, era possível Moisés levantar a mão e estender o cajado sobre o mar? Era possível? Era possível. Ele levantar o cajado sobre o mar. Agora vem cá, era possível Moisés abrir o mar vermelho? Não, era impossível, mas aí é a ação de Deus. Coisas possíveis você faz, coisas impossíveis é Deus quem faz. Então você tem que agir para Deus reagir. Isso é a lei da física. Isaac Newton disse, toda ação tem sempre uma reação. Quando você age, Deus reage em teu favor. Diga assim, primeiro, eu vou agir. E depois, Deus vai reagir. É isso aí. Primeiro você age, depois Deus reage. Se você não chamar Deus para ação, nada acontece. Tem gente que fala, Senhor, abre a porta de emprego, fica lá. Deus abre a porta, o anjo vai chegar lá e vai tocar no seu celular. Olha, está precisando de emprego. Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Ai, pastor, eu estou meio doente, não sei o que aconteceu. Vai no médico. O médico vai dizer para você, não tem o que fazer aí não. Essa doença é incurável. Aí é a ação de Deus. Aí é a hora que Deus entra, porque o improvável Ele quem faz. O que é provável você faz, o que é possível você faz, mas o que é difícil, impossível, improvável, deixa na mão de Deus, que Ele sabe como resolver. Ele é especialista, Ele é doutor, Ele é PhD em coisas impossíveis. Ele disse que a última palavra é dele. Quando a palavra do homem falha, a palavra de Deus permanece de pé para sempre. Olha, Deus estava testando aqui, sabe o quê? A fé de Moisés. Porque vem cá, para você estar diante do mar vermelho, tem que ter muita fé para abrir. É ou não é? E Moisés era um homem de fé. Viu? Moisés era um homem de fé. Inclusive, ele abriu o mar vermelho pela fé. Hebreus 11, versículo 29, deixa bem claro isto. Olha lá. Pela fé. Pela fé, passaram o mar vermelho. Por que pela fé passaram o mar vermelho? Gente, imagine barreiras de águas aqui. Do lado direito. Do lado esquerdo. E o meio do mar seco. E a profundidade daquele mar? Segundo historiadores, 2 metros de parede d'água. Mas eu acredito que era bem mais alto. Porque se o fundo do mar tem 3.000 metros e 40, né? 3.040 metros de profundidade, não é possível que 2 metros seja de barreira d'água. É muito pouco. Para mim foi mais de 2 metros. Pode ter certeza. Agora imagine o povo passando naquele mar em seco, e aquele vento vindo contra o povo e não lançava o povo contra, porque o vento vinha para abrir o mar, ficou soprando 12 horas aquele vento, e o povo estava indo contra o vento, mas o vento não era contra eles. Olha só o que Deus faz. O povo estava indo, atravessando o mar vermelho em direção ao vento que estava vindo contrário,
Mas aquele vento não parava o povo. E o povo atravessando, imagine eles olhando, né? O pessoal olhando, baleia, tubarões. Imagine Moisés, que ele vai passar o mar, e ele vai ser o último a passar. O último, viu? O líder é exemplo disso. Viu? Tem muita gente que quando acontece, vazou. Eu me lembro do navio que afundou, segundo a lei marítima, o marinheiro tem que ser o último a sair do barco, do navio. Mas quando ele viu que o navio estava afundando, ele foi o primeiro e deixou os outros morrerem. Não sei se você viu esse caso na Itália. Foi na Itália, né? Se eu não me engano. O marinheiro viu que o navio ia afundar, ele pegou o bote e saiu fora. Segundo a lei marítima, ele tem que ser o último a sair. Mas ele foi o primeiro. Mas que líder é esse? Moisés era um exemplo de líder. Ele foi o último a passar o mar vermelho. E o povo foi passando. Foi passando. Né? Foi passando. Agora imagine Moisés olhando aquelas barreiras d'água. E se a fé dele oscilasse naquele momento? Ou se ele recuasse, pensasse, espera aí, o povo passou, já tem 12 horas caminhando aqui. Esse mar aberto. E se esse mar fecha em cima de mim agora? Às vezes não acontece isso, a pessoa está lá na fé, daqui a pouco ela começa a mudar a sua fé. Rapaz, e se esse negócio cai? E se esse negócio quebra? A pessoa está numa fé, mas de repente, por a situação que ela está enfrentando, ela começa já a ver a dificuldade. Já pensou se Moisés pensasse assim? A fé de Moisés não oscilou. Não, a fé dele permaneceu. E ele não recuou. Não recuou diante do mar vermelho. Pelo contrário, ele avançou. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38... Olha o que a palavra de Deus diz. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Moisés não recuou. Moisés enfrentou o mar vermelho. Moisés enfrentou e entrou no mar vermelho. Você tem que ter essa convicção. Ah, pastor, mas está difícil. Você não pode recuar. Ah, pastor, achei que ia ser fácil. Não, você não pode voltar atrás. Ai, pastor, vou abandonar esse negócio de ministério, esse negócio de igreja, não é para mim não. Você não pode abrir mão do arado que você colocou as mãos. O próprio Deus disse, o próprio Jesus falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está preparado para o reino de Deus. As dificuldades vêm para você enfrentar e sair vitorioso, vitoriosa. As dificuldades não é para fazer você voltar atrás, é para você avançar. Você não pode se dar por derrotado. Você tem que enfrentar a dificuldade. Se não tiver dificuldades, não tem vitória. Onde já viu alguém ser campeão sem disputar a final? Onde você viu uma pessoa ser vitoriosa se não enfrentar os seus medos, as suas barreiras? A pessoa não pode voltar atrás. Por que não pode? Porque Deus é contigo. Se Deus é contigo, você vai sair vitorioso. E nada de ruim vai te acontecer. Olha, é coisa impressionante. Quando o povo está no deserto, na frente do povo tem um anjo do Senhor e tem a coluna de fogo. E o anjo aqui com E maiúsculo, não é um anjo qualquer, é o próprio Senhor Jesus. Então, olha, o próprio Deus vai na frente abrindo o caminho para o povo passar. Aí quando o povo se depara de frente ao mar vermelho, sabe o que o anjo, a coluna de fogo vai fazer? Vai sair de frente do povo e vai ficar atrás guardando dos egípcios. É impressionante. Olha o que diz aí, capítulo 14, versículo 21 e 22. Abre o mar vermelho. Vamos no versículo 19, desculpa. Versículo 19 e versículo 20. Olha o que vai dizer. E o anjo de Deus. Esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Na linha teológica é considerado o próprio Jesus de uma forma corpórea. Ou seja, uma teofania, mensagem visível. E o anjo que ia diante de quem? Do exército de Israel.
Mas o anjo não pode agora estar na frente, porque Faraó está atrás. Os inimigos estão atrás. E quando não existir inimigo, o anjo é na frente, abrindo o caminho para o povo, a coluna de fogo também. E esse anjo é o próprio Deus. Agora que Faraó está vindo atrás, olha o que o anjo vai fazer. O anjo que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem que estava lá na frente se retirou diante deles e se pôs atrás deles. O próprio anjo vai na sua retaguarda dizendo: eu faço a sua segurança, fique tranquilo, porque o inimigo não vai te alcançar. Ei! Você tem os anjos de Deus à sua volta. Ninguém pode te tocar, ainda que você não veja o que está nas suas costas, mas Deus está vendo o que está atrás das suas costas. Ainda que você não entenda o que está acontecendo por trás de você, mas o próprio Deus está vendo. Além de você ter a segurança de Deus, você também tem a coluna de fogo. Enquanto para o povo de Deus a coluna de fogo iluminava o caminho, para os egípcios trazia escuridão. Olha lá o versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios, no meio, e ao campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. Enquanto para Faraó a nuvem fazia escuridão, para os egípcios abriu o caminho no meio do mar, abriu o caminho. Você está vendo a proteção de Deus? Até nessa hora mais difícil, Deus não te abandonou. Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. É por isso que o Salmos 34, versículo 7, o faraó representa o diabo, viu? E o Egito representa o mundo. Para nós, numa linha espiritual, Faraó é o Satanás. E o mundo é o Egito. E olha o que diz os Salmos. O anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor dos que o temem. E os livra. Exatamente. Faraó foi indo, Deus começou a quebrar as rodas, começou a atolar as rodas da carruagem, para encurtar a velocidade, não entrar e pegar o povo. Até isto Deus fez. Até as coisas improváveis, Deus está à sua retaguarda. Isaías capítulo 52, versículo 12, deixa bem claro isto. Olha o que o próprio Deus disse: porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Quem crê que Deus está à sua retaguarda, e que nem o mal, nem o inimigo poderá te tocar, porque o anjo, o próprio Deus, está à sua volta. Esse mar vai se abrir diante de você. Quem crê, se coloca de pé e podem aplaudir ao Senhor Jesus. Aplaude mais forte. Pastor, eu estou num beco sem saída. Deus está abrindo o caminho. Deus tem uma saída para você. Diga isso: Deus tem uma saída para mim. E diga: o mal não vai me tocar, porque o próprio Deus está à minha retaguarda. Quem crê nisto? Deus está à sua retaguarda, e a coluna está abrindo o caminho, e Deus está à sua frente. Pastor, como eu gostei dessa mensagem, eu quero que Deus me abençoe mais. Eu quero, pastor, que eu, quando encontrar nos momentos difíceis da minha vida, que Deus esteja comigo me abençoando. Então você precisa primeiro receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Se você não entrega a sua vida para Ele, você não tem um anjo. O anjo está ao redor de quem? Dos que o temem.
Temer é obedecer a Deus. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isto agora. Tem alguém em nosso